Sob o céu estrelado de Porto de Galinhas, onde o mar sussurra segredos e a brisa carrega promessas de paixão, Elaine, uma fotógrafa paulistana, nunca imaginou que uma noite mudaria sua vida. O calor da areia sob seus pés, o pulsar do forró e o olhar magnético de Lucas, o misterioso dono do bar Maré Alta, acenderam uma faísca que ela não pôde ignorar. Perdida no paraíso, moça da cidade grande? Ele perguntou, com um sorriso torto que escondia um passado sombrio. Entre danças sob a lua e conversas que faziam o coração disparar, Elaine se viu atraída por um homem que era tanto um sonho quanto um enigma. Mas, quando os segredos perigosos do passado de Lucas emergem, ameaçando engolir o amor que floresce entre eles, Elaine precisa decidir: confiar no homem que a faz sentir viva ou fugir antes que seja tarde. Mergulhe nessa história de paixão, desejo e reviravoltas que vão te prender até o último segundo. Quer saber se o amor dele sobreviverá aos segredos? Curta, se inscreva no Daniela Romances de Amor e assista até o final para descobrir. A noite em Porto de Galinhas pulsava com vida, como se o próprio mar tivesse emprestado seu ritmo à cidade. O ar quente e salgado envolvia Elaine como um véu invisível, misturando-se ao perfume de coco dos drinks e ao som das ondas que quebravam, suavemente na praia. As luzes coloridas do bar à beira-mar, o Maré Alta, dançavam sobre a areia, refletindo em tons de azul e laranja nos olhos castanhos dela. Elaine, uma fotógrafa paulistana de 29 anos, sentia o coração leve naquela noite. Após dias intensos capturando casais apaixonados em ensaios de Destination Wedding, ela decidira se permitir uma pausa. Vestida com um macaquinho leve de linho branco, os cabelos castanhos soltos ondulando com a brisa, ela caminhava descalça pela areia, os pés afundando na textura morna, ainda aquecida pelo sol que se fora horas antes. O bar estava lotado, uma mistura vibrante de turistas bronzeados e locais que riam alto, embalados pelo som de um forró animado que escapava dos alto-falantes. Elaine segurava uma garrafa de cerveja gelada, o vidro frio contra seus dedos, enquanto observava a multidão, com um sorriso curioso. Porto de Galinhas tinha algo mágico, uma energia que fazia até os mais céticos sonharem com amores de verão. Mas Elaine não era do tipo que se deixava levar por romantismos. Sua vida em São Paulo, entre estúdios fotográficos e prazos apertados, a tornara prática, quase cínica. Ainda assim, naquela noite, sob o céu cravejado de estrelas, ela sentia uma inquietação que não explicava. Foi então que ele apareceu. Ele surgiu entre a multidão como se o próprio cenário o tivesse conjurado. Alto, com ombros largos que esticavam a camisa de linho azul marinho. Ele caminhava com uma confiança descontraída, como se fosse dono do lugar. O cabelo castanho, levemente bagunçado pela brisa do mar, caía sobre a testa, e o bronzeado de sua pele denunciava dias passados sob o sol nordestino. Mas foram os olhos dele que a prenderam. Castanhos, profundos, com um brilho que misturava charme e segredo. Ele segurava 2 copos de caipirinha, o gelo tilintando suavemente, e se aproximou dela com um sorriso torto que fez o estômago de Elaine dar um salto inesperado. "Perdida no paraíso, moça da cidade grande?" perguntou. Ele, a voz grave com um sotaque pernambucano que parecia acariciar cada sílaba. Havia um tom brincalhão, mas também um desafio sutil, como se ele soubesse que ela não era do tipo que se intimidava fácil. Elaine ergueu uma sobrancelha, decidida a não ceder ao charme tão rápido. "Quem disse que estou perdida?" retrucou, cruzando os braços e inclinando a cabeça. O movimento fez seus cabelos caírem sobre um ombro, e ela notou os olhos dele seguirem o gesto por um instante, antes de voltarem ao rosto dela. "Talvez eu só esteja aproveitando a vista." Ele riu, um som rouco e genuíno que ecoou acima da música. "Boa resposta. Mas, se me permite, a vista ficou bem melhor agora." Ele estendeu um dos copos de caipirinha, os cubos de gelo brilhando sob as luzes do bar. "Lucas", apresentou-se,
o olhar fixo no dela, como se estivesse avaliando cada detalhe. Elaine, ela respondeu, hesitando por um segundo antes de aceitar a bebida. Seus dedos roçaram os dele ao pegar o copo, e o toque, embora breve, enviou uma corrente elétrica por sua espinha. Ela tomou um gole, o doce da cachaça misturado ao azedo do limão explodindo em sua língua, enquanto tentava manter a compostura. Então, Lucas, você sempre aborda estranhas com drinks e frases prontas? Ele inclinou a cabeça, o sorriso se alargando. Só as que parecem saber jogar. Ele fez uma pausa, apontando para o bar com um gesto casual. Sou o dono disso aqui, o Maré Alta. E você, Elaine? O que te trouxe para Porto de Galinhas? Não me parece o tipo que veio só para tomar sol. Ela riu, surpresa com a perspicácia dele. Sou fotógrafa. Vim para um ensaio de casamento. Mas hoje... Ela girou o copo na mão, o gelo tilintando. Hoje é minha noite de folga. E pelo jeito, você é bom em ler pessoas. Ou só tá tentando me impressionar? Um pouco dos dois, ele admitiu. Os olhos brilhando com um misto de diversão e algo mais profundo. Algo que Elaine não conseguia decifrar. Mas, sério, moça, você tem cara de quem tá procurando algo. Não sei se é aventura, inspiração ou só uma boa história para contar. Mas, se quiser, posso te mostrar um pedaço do meu mundo. O convite era tentador, mas Elaine hesitou. Havia algo em Lucas que a intrigava e a alertava. Ele era charmoso demais, confiante demais, e aquele olhar carregava uma história que ele não contava. Ainda assim, a noite estava quente. O mar sussurrava ao fundo, e a ideia de se deixar levar, só por uma vez, era quase irresistível. Tá bem, ela disse por fim, com um sorriso desafiador. Mostra esse seu mundo, Lucas, mas não pense que vou facilitar para você. Ele riu novamente, dessa vez mais baixo, quase íntimo. Eu não esperava menos. Lucas a levou para longe do bar, caminhando pela praia onde a areia ainda guardava o calor do dia. As ondas lambiam a costa, e o céu parecia infinito, pontilhado, de estrelas que refletiam na água. Ele apontou para uma fogueira improvisada mais adiante, onde um grupo de locais tocava forró com sanfonas e zabumbas. Sem aviso, ele estendeu a mão, os olhos brilhando com um convite silencioso. Elaine hesitou, mas algo na energia dele, na promessa de uma noite que ela não esqueceria, a fez aceitar. Eles dançaram, os corpos se movendo ao ritmo da música, a proximidade dele fazendo seu coração disparar. O perfume de Lucas, uma mistura de sal, sol e algo masculino que ela não conseguia definir, a envolveu. Por um momento, ela esqueceu São Paulo, os prazos, a vida controlada que levava. Havia apenas a música, o calor do corpo dele e a sensação de que algo grande estava começando. Quando a música parou, Lucas se afastou, mas seus olhos não deixaram os dela. Você é perigosa, Elaine, ele murmurou, a voz carregada de algo que parecia admiração e cautela. E você parece gostar disso, ela retrucou, o coração batendo tão alto que temia que ele pudesse ouvir. Ele sorriu, mas havia uma sombra em seu olhar, algo que Elaine não conseguiu interpretar. Talvez, mas cuidado, moça, nem todo jogo é tão simples quanto parece. Elaine voltou ao hotel naquela noite com o coração acelerado e a mente girando. O perfume de Lucas ainda parecia impregnado em sua pele, e o eco daquele olhar a perseguia. Quem era ele? E por quê? Apesar do aviso, em seu tom, ela já sentia que estava disposta a jogar? Enquanto adormecia, com o som do mar invadindo o quarto, Elaine soube que Porto de Galinhas guardava mais do que paisagens perfeitas. E Lucas, com seu sorriso torto e seus segredos, era o maior mistério de todos. O sol da manhã seguinte trouxe uma claridade quase ofuscante a Porto de Galinhas, mas Elaine ainda sentia o calor da noite anterior queimando em sua pele. A memória de Lucas, seu sorriso torto, o toque fugaz de seus dedos, a dança sob as estrelas, não a deixava em paz. Ela se levantou cedo,
O quarto do hotel boutique banhado pela luz que entrava pela janela, refletindo o mar turquesa lá fora. Enquanto vestia um short jeans e uma blusa leve, tentou focar no trabalho que a aguardava. Um ensaio fotográfico na praia de Muro Alto. Mas por mais que tentasse, seus pensamentos voltavam para ele. Lucas, o dono do Maré Alta. O homem que, com poucas palavras e um olhar, já bagunçara algo dentro dela. Elaine pegou sua câmera, o peso familiar do equipamento a ancorando de volta à realidade. Ela era uma profissional, afinal. Não viera ao Pernambuco para se perder em flertes de verão. Ainda assim, enquanto arrumava as lentes, não pôde evitar o leve tremor nas mãos ao lembrar do jeito que Lucas a olhara, como se pudesse ver além da fachada confiante que ela construíra ao longo dos anos em São Paulo. "Você é perigosa, Elaine", ele dissera. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentira vontade de ser exatamente isso. No caminho para a praia, Elaine encontrou Marina, sua assistente local, uma jovem de 25 anos com cabelos cacheados e um sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. Marina já estava carregando os refletores, o rosto brilhando de suor e entusiasmo. "E aí, Elaine, sobreviveu à noite no Maré Alta?" Perguntou com um tom provocador que fez Elaine rir. "Mal e mal", respondeu, ajustando a mochila no ombro. "Porto de Galinhas tem um jeito de mexer com a gente, né?" Marina ergueu uma sobrancelha, mal escondendo o riso. "Ou seria um certo dono de bar que mexeu com você? Vi você dançando com o Lucas ontem. Todo mundo viu. E menina, aquele homem não dança com qualquer uma." Elaine sentiu o rosto esquentar, mas manteve o tom casual. "Foi só uma dança, Marina. Não viaja." "Só uma dança, sei." Marina piscou, enquanto montava o tripé na areia. "Mas, ó, cuidado com ele. Lucas é um charme, mas dizem que tem um passado, digamos, nebuloso." Elaine parou, a câmera ainda na mão. "Nebuloso como?" perguntou, tentando soar desinteressada, mas a curiosidade já a corroía. Marina hesitou, olhando ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. "Ninguém sabe direito. Ele apareceu aqui há uns 2 anos, comprou o bar e se tornou o rei de Porto de Galinhas. Mas nunca fala de onde veio. Tem quem diga que ele fugiu de algo no Recife. Ou de alguém." Ela baixou a voz. "E tem uns caras estranhos que aparecem no porto às vezes perguntando por ele. Não parece coisa boa." As palavras de Marina plantaram uma semente de desconfiança em Elaine. Ela não era do tipo que se deixava levar por fofocas, mas algo, no tom da assistente e na memória do olhar evasivo de Lucas, a fez hesitar. Ainda assim, a atração que sentira na noite anterior não desaparecia. Era como se Lucas tivesse acendido uma faísca que ela não conseguia apagar. O ensaio em Muro Alto foi um sucesso, apesar da noiva, Bianca, ser tão exigente quanto Marina avisara. Elaine capturou imagens perfeitas do casal contra o fundo das piscinas naturais, a luz do sol refletindo na água cristalina. Mas, mesmo focada no trabalho, sua mente vagava para o Maré Alta. Quando o dia terminou, ela sabia que voltaria ao bar. Não por curiosidade, disse a si mesma, mas porque merecia outra noite de diversão. O Maré Alta estava ainda mais vibrante naquela noite, com o som de risadas e copos tilintando, misturando-se ao ritmo do forró. Elaine entrou, o vestido leve, roçando suas pernas, e imediatamente sentiu o peso do olhar de Lucas. Ele estava atrás do balcão, servindo drinks com uma facilidade que parecia coreografada. A camisa de linho entreaberta revelando o peito bronzeado. Quando a viu, o rosto dele se iluminou com aquele sorriso que fazia o coração de Elaine disparar. "Voltou, moça da cidade grande?" perguntou, limpando as mãos num pano antes de se inclinar sobre o balcão. "Achei que uma dança fosse suficiente para te assustar." Elaine sentou-se no banco alto, cruzando as pernas com um sorriso desafiador. "Você vai precisar de mais do que uma dança para me assustar, Lucas."
Ela pediu uma caipirinha, observando-o enquanto ele preparava. O drink com movimentos precisos, os músculos dos braços se movendo sob a pele bronzeada. Boa resposta, ele disse entregando o copo. Seus dedos roçaram os dela novamente. E Elaine sentiu um arrepio. Mas me diz, Elaine, o que te traz de volta? O forró, a praia? Ou eu? Ela riu, tomando um gole da bebida, o doce da cachaça aquecendo sua garganta. Talvez um pouco, de tudo. Mas, se for para ser honesta, você é o maior mistério aqui. Dono de bar, sotaque charmoso, sorriso matador. Qual é a sua história, Lucas? Ele parou, o sorriso vacilando por um instante antes de voltar, mais contido. Você é curiosa, né? Gosto disso. Ele se inclinou mais, o rosto tão perto que Elaine podia sentir o calor dele. Mas cuidado com o que pergunta. Nem todo mundo gosta de desenterrar o passado. Havia um tom de aviso nas palavras dele, mas também uma promessa, como se ele estivesse testando até onde ela iria. Elaine segurou o olhar dele, recusando-se a recuar. E se eu quiser descobrir mesmo assim? Lucas riu, baixo e rouco, o som reverberando no peito dela. Então, Elaine, prepare-se para jogar, mas aviso, eu jogo para ganhar. O resto da noite passou em um borrão de conversas e risadas. Lucas a levou para a praia novamente, onde a fogueira ainda queimava, e eles dançaram mais uma vez, os corpos se movendo em sincronia, a tensão entre eles crescendo a cada passo. Elaine sentia o calor da mão dele em sua cintura, o roçar dos dedos dele contra sua pele, e sabia que estava entrando em território perigoso. Mas, pela primeira vez em anos, ela não queria recuar. Quando a noite terminou, Lucas a acompanhou até o caminho do hotel, parando a poucos metros da entrada. Você é diferente, Elaine, ele disse, a voz suave, mas carregada de algo que ela não conseguia decifrar. Não sei se isso é bom ou perigoso. Talvez os dois, ela respondeu, o coração batendo forte. Boa noite, Lucas. Enquanto subia para o quarto, o perfume dele, sal, cachaça e algo inconfundivelmente masculino, ainda pairava em sua mente. Elaine sabia que estava se envolvendo em algo maior do que imaginava. Lucas não era apenas um dono de bar. Ele era um enigma. E ela, contra todo o bom senso, queria desvendar cada pedaço dele. Mas, enquanto adormecia com o som do mar ao fundo, uma pergunta a perseguia. Até onde esse jogo a levaria? O sol nascia com uma intensidade que parecia querer apagar as memórias da noite anterior. Mas Elaine ainda sentia o calor do corpo de Lucas contra o seu, o eco do forró e o peso daquele olhar enigmático que parecia guardar mais do que ele deixava transparecer. Deitada na cama do Hotel Boutique, com o som das ondas invadindo o quarto através da janela entreaberta, ela repassava cada momento da dança na praia. A maneira como os dedos dele roçaram sua cintura, o jeito que ele a olhou, como se pudesse enxergar além da fotógrafa confiante de São Paulo, a deixava inquieta. Elaine não era de se apaixonar fácil. A vida na metrópole a ensinara a manter o coração blindado, mas Lucas estava derrubando suas defesas com uma facilidade desconcertante. Ela se levantou, o chão de madeira do quarto frio contra os pés descalços, e pegou o celular. Uma mensagem de Marina, sua assistente, piscava na tela. Ensaio às 9 horas em Muro Alto. Não se atrasa por causa de certo dono de bar. Elaine riu, mas a menção a Lucas trouxe de volta as palavras de Marina na noite anterior. Ele tem um passado nebuloso. A semente de desconfiança plantada por aquelas palavras começava a germinar, e Elaine, apesar da atração inegável, sabia que precisava manter os olhos abertos. No caminho para a praia de Muro Alto, o calor já grudava a blusa leve de algodão na pele de Elaine. O cenário era de tirar o fôlego. Águas cristalinas, coqueiros curvados pelo vento e a areia branca refletindo o sol como um espelho. Mas, enquanto ajustava a câmera para o ensaio, seus pensamentos vagavam para Lucas. Ele era dono do Maré,
Alta, um homem que parecia pertencer àquele paraíso, mas havia algo fora do lugar. A maneira como ele desviava de perguntas sobre seu passado, o brilho nos olhos que misturava charme e segredo, tudo isso a fascinava tanto quanto a preocupava. Marina chegou carregando refletores, o sorriso largo como sempre. E aí, Elaine, pronta para lidar com a noiva mais exigente do mundo? Perguntou, referindo-se a Bianca, a carioca que contratara Elaine para o ensaio de Destination Wedding. Se eu sobrevivi a São Paulo, sobrevivo a ela. Elaine respondeu, forçando um tom leve enquanto montava o tripé. Mas Marina, com sua habilidade de ler as pessoas, não deixou passar. Você tá com cara de quem não dormiu pensando num certo alguém, disse, piscando. Lucas te pegou de jeito, né? Não te culpo. Ele é o tipo de homem que faz qualquer uma perder o rumo. Elaine riu, tentando disfarçar o calor que subiu ao rosto. Foi só uma dança, Marina. Não viaja. Uma dança que todo mundo no bar tá comentando hoje. Marina retrucou, rindo. Mas sério, Elaine, vai com... Calma. Lucas é um amor, mas... Ela hesitou, baixando a voz enquanto ajustava um refletor. Ele tem uma história que ninguém conhece direito. Apareceu aqui do nada, comprou o Maré Alta e nunca fala do que fazia antes. Tem gente que jura que ele tá escondendo algo. Ou fugindo. Elaine franziu o senho, o coração apertando. Fugindo de quê, Marina? Você tá parecendo novela mexicana. Marina deu de ombros, mas seus olhos eram sérios. Não sei. Só sei que às vezes uns caras estranhos aparecem no porto perguntando por ele. Tipos que não parecem turistas, sabe? Só... Fica esperta. As palavras de Marina ecoaram na cabeça de Elaine durante todo o ensaio. Bianca, a noiva, era tão exigente quanto esperado, reclamando da luz, da areia, até do ângulo das fotos. Elaine manteve o profissionalismo, capturando imagens perfeitas do casal contra as piscinas naturais, mas sua mente estava em outro lugar. Lucas. O que ele escondia? E por que, apesar de todas as bandeiras vermelhas, ela sentia vontade de voltar ao Maré Alta naquela mesma noite? Quando o ensaio terminou, Elaine guardou o equipamento com uma determinação crescente. Não era só curiosidade, era necessidade. Ela precisava entender quem era Lucas, o que o tornava tão magnético e, ao mesmo tempo, tão evasivo. Tomou um banho rápido no hotel, trocou o short por um vestido leve de estampa floral que realçava suas curvas e voltou ao Maré Alta, o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. O bar estava ainda mais cheio, o ar carregado com o cheiro de cachaça, protetor solar e maresia. O forró animado misturava-se às risadas dos turistas e ao som das ondas ao fundo. Elaine encontrou um lugar no balcão, e não demorou para Lucas anotar. Ele estava servindo drinks, a camisa de linho entreaberta revelando o peito bronzeado, o cabelo bagunçado caindo sobre a testa. Quando seus olhos se encontraram, ele abriu aquele sorriso torto que fazia o estômago de Elaine revirar. Olha só quem voltou, disse ele, aproximando-se com uma facilidade que parecia desafiar a multidão. Achei que São Paulo tivesse te chamado de volta. Elaine sorriu, inclinando-se ligeiramente sobre o balcão. Ainda não. Parece que Porto de Galinhas tem seus encantos. Ela fez uma pausa, estudando-o. Ou seria você? Lucas riu, o som grave ecoando sobre o barulho do bar. Você é direta, né? Gosto disso. Ele preparou uma caipirinha sem que ela pedisse, os movimentos ágeis, quase hipnóticos. Mas me diz, Elaine, o que te trouxe aqui de novo? Só o forró? Ou tá querendo saber mais sobre o dono do bar? Ela aceitou o copo, os dedos roçando os dele por um instante que pareceu durar uma eternidade. Talvez eu queira saber quem é o verdadeiro Lucas, respondeu, o tom meio brincalhão, meio sério. Você não parece ser só um cara que serve drinks e dança forró. Por um segundo, o sorriso dele vacilou, e Elaine viu algo passar. Pelos olhos castanhos. Uma sombra, um segredo. Mas ele se recuperou rápido, inclinando-se mais perto,
o rosto a centímetros do dela. Cuidado com o que pergunta, moça da cidade grande. Algumas histórias não são tão simples quanto parecem. Havia um aviso no tom dele, mas também uma provocação, como se ele estivesse convidando-a para um jogo que ela ainda não entendia. Elaine segurou o olhar dele, o coração disparado. E se eu quiser jogar mesmo assim? Lucas a encarou, por um momento, os olhos brilhando com uma mistura de admiração e cautela. Então, Elaine, se prepara, porque esse jogo pode mudar tudo. Ele se afastou para atender outro cliente, deixando Elaine com o copo na mão e o coração em chamas. Enquanto tomava a caipirinha, o doce da cachaça misturado ao azedo do limão, ela sabia que estava entrando em algo perigoso. Lucas não era apenas um homem charmoso com um bar à beira-mar. Ele era um mistério, e ela, contra toda a lógica, queria desvendá-lo. Mas, enquanto o observava rir com os clientes, uma pergunta a perseguia. O que Lucas escondia? E até onde ela estava disposta a ir para descobrir? A brisa de Porto de Galinhas soprava suave naquela noite, carregando o perfume do mar e o eco distante do forró que ainda animava o Maré Alta. Elaine caminhava pela praia, os pés afundando na areia morna, o vestido leve dançando com o vento. Desde o encontro com Lucas na noite anterior, ela não conseguia tirar o homem da cabeça. A maneira como ele a desafiara com aquele olhar intenso, a voz grave prometendo um jogo que ela ainda não entendia, a deixava dividida entre a curiosidade e a cautela. Lucas era como o mar à sua frente, belo, convidativo, mas cheio de correntes invisíveis que podiam puxá-la para o fundo. Os últimos dias haviam sido um turbilhão. Entre os ensaios fotográficos e as conversas com Marina, Elaine sentia que Porto de Galinhas estava mexendo com ela de um jeito que São Paulo nunca fizera. A cidade tinha uma energia viva, quase palpável, que parecia amplificar cada emoção, e Lucas era o epicentro disso. Ele a atraía como uma chama, mas as palavras de Marina sobre seu passado nebuloso ecoavam em sua mente, um lembrete de que ela precisava manter a guarda alta. Ainda assim, Elaine não resistiu ao impulso de voltar ao Maré Alta. O bar estava lotado, como sempre, com turistas rindo alto e locais dançando ao som de uma zabumba. Ela encontrou um canto no balcão, o coração acelerando quando viu Lucas. Ele estava servindo drinks, a camisa de linho entreaberta revelando o peito bronzeado, o cabelo bagunçado caindo sobre a testa. Quando seus olhos se encontraram, ele abriu aquele sorriso torto que fazia o estômago de Elaine revirar. Você é viciada nesse lugar, né, moça da cidade grande? Disse ele, aproximando-se com uma facilidade que parecia ignorar a multidão. Ou será que é por minha causa? Elaine riu, cruzando os braços para esconder o leve tremor nas mãos. Não se acha demais, Lucas. Talvez eu só goste da caipirinha. Ela ergueu uma sobrancelha, mantendo o tom desafiador, mas o calor nos olhos dele a fazia sentir que estava perdendo o controle do jogo. Ele preparou o drink com movimentos ágeis, os dedos longos manipulando a garrafa de cachaça com uma precisão quase artística. Então, Elaine, o que te prende aqui? Perguntou, entregando o copo, os dedos roçando os dela por um instante que pareceu eletrizar o ar. Porque pelo jeito que você me olha, não é só a bebida. Ela tomou um gole, o azedo do limão misturado ao doce da cachaça aquecendo sua garganta. Talvez eu esteja tentando descobrir quem você é de verdade, respondeu, os olhos fixos nos dele. Você fala pouco do seu passado, Lucas, e eu sou curiosa. Por um instante, o sorriso dele vacilou, e Elaine viu algo passar por seus olhos. Uma sombra, talvez medo, talvez segredo. Mas ele se recuperou rápido, inclinando-se sobre o balcão, tão perto que ela podia sentir o calor de sua pele. Curiosidade. É perigosa, Elaine. Mas, se quer jogar, eu te mostro o caminho. O convite era claro, e Elaine sentiu o coração disparar. Tá bem, disse por fim, com um sorriso que escondia a mistura de excitação e cautela. Mostra o caminho então. Lucas a levou para fora do bar,
caminhando pela praia até um canto mais tranquilo, onde as ondas lambiam a areia com um ritmo hipnótico. Ele apontou para uma jangada ancorada perto da costa, as cordas balançando com a brisa. "Que tal um passeio?" sugeriu, os olhos brilhando com um misto de desafio e promessa. Elaine hesitou, mas a curiosidade venceu. Eles subiram na jangada, Lucas remando com uma facilidade que denunciava anos de prática. A lua cheia iluminava o mar, transformando a água em um espelho prateado. Enquanto deslizavam pelas piscinas naturais, Lucas contou histórias de Porto de Galinhas, lendas de pescadores, segredos do mar, mas nada sobre si mesmo. Elaine tentou perguntar, mas ele desviava com uma piada ou um olhar que a fazia esquecer o que queria dizer. "Você é bom nisso, né?" "Ah", disse ela, recostando-se na jangada, os cabelos soltos dançando com o vento. Desviar, distrair, fazer a gente esquecer o que realmente importa. Lucas parou de remar, os olhos fixos nos dela. "E o que importa para você, Elaine? Porque, se for me conhecer, talvez eu não seja tão interessante quanto você pensa. Ou talvez você seja mais interessante do que deixa transparecer." Ela retrucou, o tom leve, mas com um fundo de verdade. Ele riu, baixo e rouco, e por um momento, eles ficaram em silêncio. O som do mar preenchendo o espaço entre eles. Quando voltaram à praia, Lucas a levou para uma fogueira improvisada, onde um grupo de locais tocava forró. Sem aviso, ele a puxou para dançar, os corpos se movendo em sincronia. A proximidade dele fazendo o coração de Elaine disparar. O calor da mão dele em sua cintura, o roçar dos dedos contra sua pele, era quase demais. Ela sentia a tensão entre eles crescendo, uma faísca que ameaçava virar incêndio. "Você tá brincando com fogo, Elaine", ele murmurou, a boca tão perto do ouvido dela que ela sentiu o calor do hálito dele. "E você parece gostar de acender a chama", ela respondeu, os olhos encontrando os dele, o desafio claro em seu olhar. A dança terminou, mas a tensão permaneceu. Lucas a acompanhou até o caminho do hotel, parando a poucos metros da entrada. "Você é diferente, Elaine", disse, a voz suave, mas carregada de algo que ela não conseguia decifrar. "Não sei se isso é bom ou perigoso." "Talvez os dois", ela respondeu, o coração batendo forte. "Boa noite, Lucas." Enquanto subia para o quarto, o perfume dele, sal, cachaça e algo inconfundivelmente masculino, ainda pairava em sua mente. Elaine sabia que estava se envolvendo em algo maior do que imaginava. Lucas não era apenas um dono de bar. Ele era um enigma, e ela, contra toda a lógica, queria desvendar cada pedaço dele. Mas, enquanto adormecia com o som do mar ao fundo, uma pergunta a perseguia. Até onde esse jogo a levaria? De volta ao hotel, Elaine se deitou, mas o sono não veio fácil. As palavras de Marina sobre os caras estranhos no porto voltaram à sua mente, misturadas com o olhar de Lucas, a maneira como ele parecia sempre esconder algo. Ela sabia que precisava ser cautelosa, mas a atração por ele era mais forte do que qualquer aviso. Porto de Galinhas estava se tornando mais do que um destino de trabalho. Era o cenário de um jogo que ela não sabia se estava pronta para jogar, mas que não conseguia abandonar. O calor da dança com Lucas ainda pulsava no corpo de Elaine quando ela acordou na manhã seguinte. O sol de Porto de Galinhas invadindo o quarto do Hotel Boutique com uma luz dourada que parecia zombar da inquietação em seu peito. A memória da jangada sob a lua, do toque dele em sua cintura, do jeito que seus olhos pareciam prometer tanto quanto escondiam, a perseguia. Elaine não era de se deixar levar por paixões repentinas. A vida em São Paulo, com seus prazos apertados e clientes exigentes, a ensinara a manter o coração sob controle. Mas Lucas era diferente. Ele era como uma onda que a puxava, e ela, contra toda a lógica, não queria lutar contra a corrente. Enquanto se arrumava para mais um dia de trabalho,
Elaine tentou se concentrar no ensaio fotográfico marcado na Praia dos Carneiros. Ela vestiu um short leve e uma regata, amarrando os cabelos castanhos em um coque bagunçado, mas sua mente estava no Maré Alta, em Lucas, e nas palavras de Marina sobre seu passado misterioso. Caras estranhos no porto, Marina dissera, fugindo de algo ou de alguém. Elaine queria acreditar que era só fofoca, mas a semente da dúvida já havia criado raízes. No set, o trabalho fluiu com a precisão de sempre. Elaine capturava a noiva, Bianca, e seu noivo contra o cenário idílico da praia, a capela branca ao fundo contrastando com o mar turquesa. Mas, mesmo focada, ela sentia uma inquietação crescente. Durante uma pausa, Marina se aproximou, carregando refletores, o rosto iluminado por um sorriso malicioso. Você tá com cara de quem passou a noite sonhando com certo dono de bar. Provocou, ajustando o equipamento na areia. Elaine riu, tentando disfarçar. Você tá obcecada com essa história, Marina. Foi só uma dança e um passeio de jangada. Só uma dança? Marina ergueu uma sobrancelha. Menina, Porto de Galinhas inteira tá falando de como você e Lucas estavam grudados ontem. Mas já te avisei. Ele é um charme, mas tem coisa que ele não conta. E eu vi ele conversando com um cara esquisito no porto outro dia. Não parecia papo de amigos. Elaine franziu o senho, o coração apertando. Que tipo de cara esquisito? Marina deu de ombros, mas seu tom era sério. Terno, óculos escuros, aquele tipo que não combina com praia. Parecia que estava cobrando algo. Só te digo, Elaine, cuidado. Lucas é um gato, mas gatos às vezes têm garras escondidas. As palavras de Marina ficaram com Elaine pelo resto do dia. Ela terminou o ensaio com perfeição, mas a dúvida a corroía. Quem era Lucas realmente? E por quê, apesar de todos os avisos, ela sentia vontade de voltar ao Maré Alta, de confrontá-lo, de entender o que ele escondia? Naquela noite, Elaine não resistiu. Vestiu um vestido azul que abraçava suas curvas, soltou os cabelos e caminhou até o bar. O Maré Alta estava mais tranquilo, com o movimento de turistas reduzido pelo fim de semana. Lucas estava atrás do balcão, limpando copos com um pano, a camisa de linho entreaberta, revelando o peito bronzeado. Quando a viu, seus olhos se iluminaram, mas havia algo diferente neles. Uma cautela, talvez, ou um peso que Elaine não notara antes. Você não cansa de me surpreender, moça da cidade grande, disse ele, o sorriso torto aparecendo, mas menos confiante. Achei que talvez tivesse desistido de mim depois de ontem. Elaine sentou-se no banco alto, cruzando as pernas e mantendo o olhar firme. Desistir não é meu estilo, Lucas. Mas eu sou curiosa. E tô começando a achar que você guarda mais segredos do que deixa transparecer. Ele parou, o pano ainda na mão, e a encarou por um momento. O barulho do bar, risadas, o tilintar de copos, o som das ondas ao fundo, parecia desaparecer. Você é direta, né? Disse por fim a voz baixa. Tá bem. Quer saber algo? Então vem comigo. Sem esperar resposta, Lucas contornou o balcão e fez um gesto para que ela o seguisse. Elaine hesitou, mas a curiosidade, e algo mais, algo que fazia seu coração disparar, a levou a acompanhá-lo até o pequeno escritório nos fundos do bar. O espaço era apertado, com uma mesa cheia de papéis, uma prateleira com garrafas e uma janela que dava para o mar. Lucas fechou a porta, o som abafando a música do bar. Elaine, eu não sou de Porto de Galinhas. Começou, passando a mão pelos cabelos bagunçados. Vim pra cá há 2 anos, depois de deixar algumas coisas pra trás no Recife. Não sou um santo, nunca fui. Trabalhei com gente que mexia com coisas complicadas. Nada de drogas ou violência, mas contrabando, negócios que não eram exatamente legais. O Maré Alta é minha chance de recomeçar, de ser alguém diferente. Elaine sentiu um aperto no peito. As palavras dele confirmavam o que Marina sugerira, mas ouvir da boca dele era diferente. E os caras no porto? Perguntou, a voz firme, embora seu coração estivesse em pedaços.
Marina disse que viu você com alguém que não parecia turista. Lucas suspirou, os olhos encontrando os dela. Um resquício do passado. Alguém que acha que ainda me deve algo. Mas eu juro, Elaine, isso não te envolve. Não quero que te envolva. Ela cruzou os braços, tentando processar. Como vou confiar em você, Lucas? Você me puxa para esse jogo. Me faz sentir coisas que eu não sentia há anos. E agora, me diz que tem um passado que pode trazer problemas? Ele se aproximou, o espaço entre eles diminuindo até que ela podia sentir o calor do corpo dele. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu quero que alguém confie em mim, disse, a voz rouca, os olhos brilhando com algo que parecia sinceridade. E esse alguém é você, Elaine. Não sei explicar, mas você me faz querer ser melhor. Elaine olhou para ele dividida. Queria acreditar. Queria se jogar naquele sentimento que crescia dentro dela. Mas a dúvida ainda estava lá, como uma sombra. Então prove, Lucas, disse, por fim, a voz quase um sussurro. Prove que posso confiar em você. Ele segurou o olhar dela por um momento, então assentiu, como se aceitasse o desafio. Eu vou, mas Elaine, esse jogo não é só meu. Você tá dentro, quer você queira ou não. Quando ela saiu do escritório, o coração batia descompassado. O bar parecia distante, o mundo reduzido ao peso das palavras dele. Elaine sabia que estava se apaixonando, mas também sabia que Lucas era um risco. E enquanto caminhava pela praia de volta ao hotel, com o som do mar ecoando em seus ouvidos, ela se perguntou se estava pronta para pagar o preço desse jogo. A confissão de Lucas no escritório do Maré Alta deixou Elaine em um redemoinho de emoções. Enquanto caminhava de volta ao hotel naquela noite, com o som das ondas quebrando na praia e o aroma salgado do mar preenchendo o ar, ela sentia o coração dividido. Lucas havia admitido um passado sombrio, contrabando, negócios escusos no Recife, um peso que ele carregava mesmo em Porto de Galinhas. Mas também havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que ele deixara escapar, ao dizer que queria ser melhor por ela. Elaine, sempre tão prática, tão dona de si, sentia as defesas que construíra em São Paulo desmoronarem. E isso a assustava tanto quanto a excitava. Os dias seguintes foram uma dança perigosa entre desejo e dúvida. Elaine mergulhou no trabalho, capturando imagens perfeitas das praias e piscinas naturais para o ensaio de Destination Wedding, mas cada momento livre era dominado por Lucas. Ele parecia estar em todos os lugares, no bar, na praia, nos seus pensamentos. Eles começaram a se encontrar com mais frequência, como se um ímã invisível os puxasse um para o outro. Lucas a levava para passeios que pareciam saídos de um sonho. Um almoço à beira-mar com peixe fresco e água de coco, uma caminhada ao entardecer pelas piscinas naturais de Porto de Galinhas, onde a água cristalina refletia o céu alaranjado. Ele a fazia rir com histórias de pescadores locais, ensinava-a a fazer drinks com cachaça e contava sobre sua paixão pelo mar, mas nunca mais tocou no assunto do passado. Elaine, no entanto, não conseguia esquecer. As palavras de Marina sobre caras estranhos no porto ecoavam em sua mente, e ela observava Lucas com mais atenção, procurando sinais do que ele escondia. Ele era magnético, com aquele sorriso torto e o sotaque pernambucano que parecia embrulhar cada palavra em calor. Mas havia momentos em que ele se perdia em pensamentos, o olhar distante, como se carregasse um peso que não compartilhava. Uma tarde, durante um ensaio na praia de Muro Alto, a tensão cresceu. Bianca, a noiva, exigente, apareceu com um sorriso provocador, o vestido esvoaçante destacando sua beleza calculada. Ela insistiu que Lucas, que passava por ali para entregar bebidas para a equipe, posasse para algumas fotos como parte do cenário. Elaine apertou a câmera com mais força do que o necessário, o ciúme queimando em seu peito enquanto via Bianca rir e tocar o braço de Lucas com uma familiaridade que parecia forçada. Ele é só um dono de bar, querida, Bianca disse a Elaine mais tarde, com um sorriso venenoso.
Não se iluda achando que é mais do que isso. As palavras de Bianca atingiram Elaine como um soco. Ela sabia que Lucas era mais do que um flerte de verão, mas a dúvida plantada por Marina e agora reforçada por Bianca a fazia questionar. E se ela estivesse se apaixonando por alguém que só a via como uma distração? E se o passado dele fosse mais perigoso do que ele admitia? Naquela noite, uma tempestade se formava no horizonte, o céu escurecendo com nuvens pesadas que prometiam chuva. Elaine, movida por uma mistura de raiva e necessidade, foi até o Maré Alta. O bar estava quase vazio. Os turistas afastados pelo clima instável. Lucas estava lá, fechando o caixa, a camisa molhada pela umidade do ar colando ao corpo, destacando os contornos dos ombros largos. Quando a viu, ele parou, surpreso. Mas o sorriso torto logo apareceu. Você não desiste, né, moça da cidade grande? Disse, a voz grave cortando o som do vento que começava a soprar mais forte. Elaine cruzou os braços, o coração disparado. Não vim pra brincar, Lucas. Tô cansada de joguinhos. Bianca disse que você é só um dono de bar, que eu não deveria me iludir. E eu tô começando a me perguntar se ela tá certa. Sou só uma aventura pra você? Uma turista que vai embora e te deixa seguir com seus segredos? Lucas a encarou, o sorriso desaparecendo. Ele largou o pano que segurava e contornou o balcão, parando tão perto que Elaine podia sentir o calor dele, mesmo com o ar fresco da tempestade se aproximando. Você acha mesmo que isso é um jogo pra mim, Elaine? Perguntou, a voz baixa, quase um rugido. Você acha que eu passo noites dançando com qualquer uma? Que eu te levo pra ver o mar? Que eu... Ele parou, passando a mão pelos cabelos bagunçados, como se lutasse para encontrar as palavras. Você tá mexendo comigo de um jeito que eu não esperava. E isso me assusta tanto quanto te assusta. Elaine sentiu o peito apertar, as palavras dele ecoando em sua alma. Então por que você não é honesto comigo, Lucas? Porque sinto que tem sempre algo que você não diz. Ele suspirou, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de frustração e algo mais profundo. Porque eu não quero te arrastar pro meu passado. Porque pela primeira vez em anos, eu quero algo real. E você, Elaine, é o mais real que já aconteceu comigo. Antes que ela pudesse responder, um trovão ecoou ao longe e a chuva começou a cair, pesada, batendo contra o telhado do bar. Lucas a puxou para dentro, os dois ficando frente a frente sob a luz fraca do Maré Alta. Sem pensar, ele segurou o rosto dela com as mãos, os polegares roçando sua pele, e a beijou. Foi um beijo ardente, cheio de urgência e promessas, a chuva caindo ao fundo como um eco de seus corações. Elaine se entregou, os lábios respondendo aos dele, o calor do corpo dele contra o seu apagando qualquer dúvida, pelo menos naquele momento. Quando se afastaram, ofegantes, Lucas encostou a testa na dela. Você não é uma aventura, Elaine, murmurou, a voz rouca. Você é tudo, e eu vou fazer o que for preciso para te provar isso. Elaine olhou para ele, o coração em chamas, mas a mente ainda alerta. Então prove, Lucas, disse, a voz firme apesar do tremor em seu corpo. Porque eu tô me apaixonando por você, e isso me assusta mais do que qualquer segredo que você possa estar escondendo. Ele assentiu, os olhos fixos nos dela, como se selasse uma promessa silenciosa. A chuva continuava a cair, o trovão ecoando ao longe. Mas, naquele momento, o mundo parecia se resumir a eles dois. Elaine sabia que estava se entregando a algo perigoso, mas também sabia que não podia mais recuar. Lucas era o fogo, e ela, mesmo sabendo que podia se queimar, estava disposta a enfrentar as chamas. Enquanto voltava ao hotel sob a chuva, o vestido colado ao corpo e o sabor do beijo dele ainda nos lábios, Elaine sentiu que o jogo havia mudado. Não era mais sobre curiosidade ou desconfiança. Era sobre amor e os segredos que ainda poderiam destruí-lo.
O beijo de Lucas sob a chuva deixou Elaine em um estado de confusão que ela não conseguia explicar. O calor dos lábios dele, a urgência de suas mãos segurando seu rosto, o trovão ecoando como se o próprio céu estivesse testemunhando aquele momento, tudo isso a consumia. Mas, quando voltou ao hotel naquela noite, o vestido molhado colado ao corpo e o coração disparado, a realidade bateu. Lucas admitira um passado de contrabando, de negócios escusos no Recife, e as palavras de Marina sobre caras estranhos, no porto, voltaram com força. Elaine queria acreditar na promessa dele, na sinceridade de seus olhos, mas a dúvida era uma sombra que não a deixava em paz. Na manhã seguinte, o céu de Porto de Galinhas estava limpo, como se a tempestade da noite anterior nunca tivesse existido. Elaine se levantou cedo. O quarto do hotel boutique banhado pela luz suave do sol que refletia o mar turquesa lá fora. Ela tentou se concentrar no trabalho, um último ensaio fotográfico antes de voltar a São Paulo. Mas sua mente estava em Lucas. O jeito que ele a fazia sentir viva, como se cada momento com ele fosse uma aventura, era viciante. Mas a confissão dele, embora parcial, a deixava inquieta. Quem eram aqueles homens no porto? E até que ponto o passado dele poderia alcançá-los? Enquanto tomava café na varanda do hotel, o celular vibrou com uma mensagem de Marina, a assistente local que se tornara uma amiga improvável. Elaine, cuidado! Vi uns caras estranhos no porto de novo perguntando pelo Lucas. Pareciam nervosos. Não sei o que tá rolando, mas fica esperta. O coração de Elaine deu um salto. Ela respondeu com um "Obrigada, vou ficar de olho." Mas a mensagem só aumentou sua inquietação. Não podia mais ignorar. Precisava saber a verdade, mesmo que doesse. Determinada, Elaine pegou sua câmera, um pretexto para se aproximar sem levantar suspeitas, e foi até o porto. O lugar era um contraste com as praias idílicas de Porto de Galinhas. Barcos de pesca balançavam na água, redes penduradas secavam ao sol, e o cheiro de peixe misturava-se ao sal do mar. Ela avistou Lucas de longe, conversando com dois homens, que não pareciam locais. Um deles usava um terno escuro, inadequado para o calor nordestino, e o outro, mais jovem, tinha uma expressão dura. Lucas parecia tenso, os ombros rígidos, a voz baixa, mas firme. Elaine se escondeu atrás de uma pilha de caixas, ajustando a lente da câmera para capturar a cena, o coração batendo forte. "Está feito, Ricardo", ouviu Lucas dizer, entregando um envelope ao homem de terno. "Isso é tudo. Estamos quites." O homem, Ricardo, abriu o envelope, folheando o conteúdo. Dinheiro, pelo que Elaine pôde ver. "Você acha que é tão simples, Lucas?" disse ele, a voz fria. "Você sabe como as coisas funcionam. Não se sai assim." Elaine sentiu um arrepio. Antes que pudesse ouvir mais, o segundo homem olhou em sua direção, e ela se abaixou, o coração na garganta. Quando voltou a olhar, os homens estavam indo embora, mas não antes de Ricardo lançar um olhar ameaçador para Lucas. Ele, por sua vez, ficou parado, os punhos cerrados, o rosto uma máscara de frustração. Elaine esperou até que os homens desaparecessem antes de se aproximar. Lucas a viu e arregalou os olhos, surpreso. "Elaine, o que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz carregada de preocupação. "Eu poderia te perguntar a mesma coisa", retrucou ela, a câmera pendurada, no pescoço como uma acusação. "Quem eram aqueles caras, Lucas? E não me vem com evasivas. Eu vi você entregando dinheiro. O que está acontecendo?" Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos bagunçados, o sol destacando o bronzeado de sua pele. "Você não deveria estar aqui", disse, mas sua voz não tinha raiva, apenas cansaço. "Vem comigo. Não quero falar isso no meio do porto." Eles caminharam até uma área mais isolada da praia, onde as ondas lambiam a areia com um ritmo suave. Lucas parou, os olhos fixos no horizonte antes de se voltarem para ela.
Eu te disse que meu passado não era bonito, Elaine. No Recife, eu trabalhava com contrabando. Coisas pequenas, mercadorias, nada de drogas ou violência. Mas o mundo em que eu estava metido não deixa você sair fácil. Aqueles caras, eles são do meu passado. Querem que eu volte ou que pague para ficar fora. O dinheiro que você viu foi para tentar encerrar isso de uma vez. Elaine sentiu o chão sumir sob seus pés. Você mentiu para mim, Lucas, disse, a voz tremendo de raiva e mágoa. Você disse que isso não me envolvia, mas agora eu te vejo no porto, lidando com caras que parecem perigosos. Como vou confiar em você? Ele se aproximou, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de desespero e determinação. Eu não menti, Elaine. Só não contei tudo porque queria te proteger. Eu sei que errei, mas juro, tô tentando deixar isso para trás. Por mim e por você. Elaine cruzou os braços tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Por mim? Então por que sinto que tô no escuro? Você me puxa para esse jogo, me faz sentir coisas que eu não sentia há anos. E agora descubro que seu passado pode colocar nós dois em perigo. Lucas deu um passo à frente, mas parou quando viu a expressão dela. Elaine, eu te amo, disse, as palavras saindo como se ele próprio estivesse surpreso por dizê-las. Eu sei que é loucura, que a gente mal se conhece, mas é a verdade, e vou fazer o que for preciso para te proteger e para te mostrar que eu não sou mais aquele cara do Recife. As palavras dele a atingiram como um raio. Elaine queria acreditar, queria se jogar nos braços dele, mas o medo a segurava. Então prove, Lucas, disse, a voz firme apesar do tremor em seu peito. Porque eu também tô me apaixonando por você, e isso me assusta mais do que qualquer coisa. Ele assentiu, os olhos fixos nos dela, como se selasse uma promessa. Eu vou, custe o que custar. Elaine virou as costas, incapaz de suportar a intensidade daquele momento. Caminhou, de volta ao hotel, a areia grudando nos pés, o coração em pedaços. Ela sabia que amava Lucas. Mas também sabia que o passado dele era uma sombra que podia engoli-los. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, Elaine se perguntou se o amor seria suficiente para vencer os segredos que ainda os separavam. De volta ao quarto, ela se jogou na cama, o som do mar invadindo pela janela. A confissão de Lucas, o dinheiro no porto, o olhar daqueles homens, tudo girava em sua mente. Ela queria confiar nele, queria acreditar que ele poderia deixar o passado para trás. Mas enquanto adormecia, uma pergunta a perseguia. E se o preço desse amor fosse alto demais? A revelação de Lucas no porto abalou Elaine como uma onda que derruba tudo em seu caminho. Suas palavras, "Eu te amo", ecoavam em sua mente, mas vinham acompanhadas do peso de seu passado. Contrabando, homens perigosos, um envelope, cheio de dinheiro. Enquanto caminhava de volta ao hotel sob o sol escaldante de Porto de Galinhas, com o som das ondas e o cheiro salgado do mar ao seu redor, Elaine sentia o coração dividido. Ela amava Lucas. Disso não tinha mais dúvida. Mas o medo do que seu passado poderia trazer era uma corrente que a puxava para baixo. Como confiar em alguém que escondia tanto? E pior, como amar alguém cujo mundo parecia tão instável? No hotel, Elaine tentou se distrair com o trabalho, organizando as fotos do último ensaio na Praia dos Carneiros. As imagens eram perfeitas. Casais apaixonados, o mar turquesa, o céu pintado de laranja. Mas ela mal conseguia focar. Cada clique no laptop trazia à tona o rosto de Lucas, o jeito que ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Mas também havia o outro lado. O Lucas que negociava com homens de terno no porto, que carregava segredos que poderiam colocá-los em perigo. Elaine fechou o laptop com um suspiro, o peso da incerteza esmagando seu peito. Foi então que Marina ligou, a voz cheia de urgência.
Elaine, você precisa saber. O Lucas está no porto agora com aqueles caras de novo. Eu vi enquanto passava por lá. Parecia sério. Acho que é melhor você ficar fora disso. Elaine sentiu o sangue gelar. Obrigada, Marina, respondeu. A voz firme, mas o coração disparado. Ela não podia ficar fora. Não agora, quando Lucas havia prometido provar que ela podia confiar nele. Pegando a câmera como pretexto, e talvez como uma forma de se sentir no controle. Elaine correu para o porto, o vento quente bagunçando seus cabelos soltos. O porto estava quieto àquela hora, com apenas o som das ondas batendo contra os barcos e o grito ocasional de uma gaivota. Elaine avistou Lucas sob a luz fraca de um poste, enfrentando os mesmos dois homens do dia anterior. O de terno, Ricardo, parecia mais agressivo, gesticulando enquanto falava. O outro, mais jovem, mantinha-se em silêncio, mas com uma postura que denunciava a ameaça. Elaine se escondeu atrás de um barco, o coração na garganta, ajustando a lente da câmera para ouvir melhor. Você acha que esse dinheiro resolve tudo, Lucas? Dizia Ricardo, a voz cortante. Você sabe como funciona. Quem entra no jogo não sai assim. Eu já paguei o que devia. Lucas retrucou, a voz firme, mas tensa. O maré alta é meu. Minha vida é aqui agora. Acabou. Ricardo riu, um som frio que fez Elaine estremecer. Você não decide quando acaba. Ele deu um passo à frente. E Elaine viu o brilho de algo metálico em sua mão. Uma faca. Sem pensar, ela saiu do esconderijo, a câmera caindo contra o peito. Lucas! Gritou, a voz ecoando no porto. Os homens viraram-se surpresos. Ricardo estreitou os olhos, mas Lucas foi mais rápido. Com um movimento ágil, ele desarmou Ricardo, a faca caindo na areia. Vão embora, Lucas ordenou, a voz um rugido baixo. E não voltem. O homem mais jovem hesitou, mas Ricardo, ainda recuperando o fôlego, lançou um último olhar ameaçador antes de recuar. Isso não acabou, Lucas, disse, antes de desaparecer com o comparsa na escuridão. Elaine correu até Lucas, o coração disparado. Você tá louco? Perguntou, a voz tremendo de raiva e alívio. Podia ter morrido. Ele a encarou, o rosto pálido, mas os olhos cheios de determinação. E você, Elaine? Tá louca de vir atrás de mim? Podia ter se machucado. Ele a puxou para um abraço, os braços fortes envolvendo-a, o corpo ainda trêmulo pela adrenalina. Você não devia estar aqui. Eu precisava saber. Ela murmurou contra o facetuito peito dele, as lágrimas queimando nos olhos. Eu precisava ver com meus próprios olhos que você estava dizendo a verdade. Lucas segurou os ombros dela, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de medo e alívio. Eu disse que ia provar que você pode confiar em mim, e agora você viu. Eu tô tentando acabar com isso, Elaine. Por você. Por nós. Ela se afastou, o coração apertado. Você quase morreu, Lucas. Como vou viver com isso? Como vou? Confiar que isso não vai nos seguir para sempre? Ele passou a mão pelos cabelos bagunçados, o peso do momento visível em seu rosto. Eu sei que te assustei. Mas juro, Elaine, eu vou resolver isso. Não vou deixar meu passado te machucar. Eles voltaram ao Maré Alta, o bar silencioso sob o céu estrelado. Sentados nos fundos, com o som do mar ao longe, Lucas segurou as mãos dela. Eu quero um futuro com você, disse a voz rouca. Mas para isso, preciso te contar tudo. Ele revelou mais detalhes. O contrabando no Recife, as dívidas que pagara, os homens que não aceitavam sua saída. Eu achei que o dinheiro resolveria, mas eles querem mais. Sempre querem mais. Por isso vim para Porto de Galinhas. Para recomeçar. E agora, por você, eu vou lutar para acabar com isso de vez. Elaine ouviu, o coração dividido entre o amor que sentia e o medo do que viria. E se eles voltarem, Lucas? E se isso nunca acabar? Então a gente enfrenta juntos. Ele disse, puxando-a para si. Porque eu não vou te perder, Elaine. Não agora que te encontrei. Ela deixou as lágrimas caírem.
o peso de suas palavras misturado ao calor de seu toque. Eu te amo, Lucas, admitiu, a voz quase um sussurro. Mas isso me assusta. Tudo isso. Eu sei, ele murmurou, beijando-a suavemente, um beijo cheio de promessas. Mas eu vou te proteger, custe o que custar. Elaine se entregou ao beijo, o sabor dele misturado ao sal das lágrimas. Enquanto caminhavam de volta pela praia, de mãos dadas, ela sabia que o amor deles era real, mas frágil. O passado de Lucas era uma sombra, e o confronto no porto era apenas o começo. Ainda assim, com o mar sussurrando ao fundo, Elaine sentiu que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. O jogo da sedução havia se tornado um jogo de sobrevivência, e ela estava pronta para lutar ao lado dele. Ou assim esperava. O confronto no porto mudou tudo para Elaine e Lucas. A promessa dele de deixar o passado para trás, somada à intensidade do amor que confessaram sob as estrelas, criou um laço que era ao mesmo tempo eletrizante e frágil. Quando Elaine acordou, na manhã seguinte em seu quarto de hotel em Porto de Galinhas, a luz dourada do sol entrava pela janela, e o som das ondas quebrando lá fora parecia carregar uma nova promessa. O ar estava pesado com o aroma de sal e possibilidades, mas o peso do passado de Lucas ainda pairava como uma sombra. Ela sabia que não poderiam ficar em Porto de Galinhas, não com a ameaça de Ricardo e seus homens ainda à espreita. Entanto, a ideia de deixar aquele lugar, onde o amor deles havia começado, enchia seu coração de uma saudade agridoce. Elaine estava na varanda, os cabelos soltos dançando na brisa quente, os pensamentos em um turbilhão. Ela amava Lucas, disso não tinha mais dúvidas. A confissão dele, sua disposição para lutar por um futuro ao lado dela, havia derrubado suas defesas. Mas amor sozinho não bastava. Não quando o passado dele podia ressurgir a qualquer momento. Enquanto tomava café, o sabor amargo a ancorando, ela tomou uma decisão. Eles precisavam de um recomeço, em um lugar novo, onde os fantasmas do Recife não pudessem encontrá-los. E ela precisava saber se Lucas estava realmente pronto para deixar tudo para trás por ela. Elaine encontrou Lucas no Maré Alta mais tarde naquela manhã. O bar estava silencioso. A multidão usual de turistas substituída pelo som suave do mar e pelo tilintar dos copos enquanto Lucas limpava o balcão da noite anterior. Ele levantou o olhar quando ela entrou, o rosto suavizando-se naquele sorriso torto que ainda fazia o coração dela disparar. Mas havia um peso novo em seus olhos, uma seriedade que não existia antes do confronto no porto. Elaine, disse ele, largando um copo e caminhando em sua direção. Eu sabia que você viria. Ela cruzou os braços, tentando se equilibrar contra a força magnética da presença dele. Precisamos conversar, Lucas, sobre o que acontece agora. Ele assentiu, apontando para uma mesa com vista para a praia. O mar brilhava sob o sol da manhã, um contraste com a tempestade que pairava sobre a conversa deles. Eu sei, disse, a voz baixa. Depois de ontem, não posso te manter aqui, não com aqueles caras por aí. Estive pensando, vou vender o Maré Alta, recomeçar em outro lugar, um lugar onde possamos estar juntos sem medo. Elaine prendeu a respiração. Vender o bar era um passo enorme. Era a âncora dele, seu recomeço após o Recife. Você faria isso? Por nós? Por você. Ele corrigiu, os olhos fixos nos dela. Eu falei sério, Elaine. Eu te amo. E cansei de fugir do meu passado. Quero um futuro. Com você. A sinceridade na voz dele, a forma como a mão dele buscou a dela sobre a mesa, enviou uma onda de calor pelo corpo de Elaine. Onde iríamos? Perguntou, a voz mais suave agora, a ideia de uma vida com ele ganhando forma em sua mente. Florianópolis. Ele respondeu, um brilho de esperança nos olhos. É longe o bastante do Recife, lindo como aqui, mas com um novo começo. Eu poderia abrir um restaurante pequeno, algo simples. E você?
Poderia continuar fotografando, capturando histórias de amor como faz tão bem. Podemos construir algo juntos. O coração de Elaine se aqueceu com a visão que ele pintava. Florianópolis, com suas praias e energia vibrante, parecia o lugar perfeito para reescreverem sua história. Mas a dúvida ainda a rondava. E o seu passado, Lucas? E se aqueles caras te encontrarem de novo? Ele apertou a mão dela, o toque firme e seguro. Vou lidar com eles. Tenho contatos, pessoas que podem me ajudar a resolver isso de vez, mas preciso que você confie em mim, Elaine. Você consegue? Ela olhou nos olhos dele, procurando qualquer sinal de hesitação, mas tudo o que viu foi amor. E um homem, lutando para ser melhor. Eu confio em você, disse por fim as palavras como um salto no escuro. Mas fazemos isso juntos, sem segredos, Lucas. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, e a puxou para um abraço. Sem segredos, prometeu, os lábios roçando a testa dela. Nos dias seguintes, Elaine se dedicou a encerrar seu trabalho em Porto de Galinhas. Ela finalizou o ensaio de casamento, entregando fotos deslumbrantes para Bianca, que surpreendentemente pareceu satisfeita. Marina, sempre uma amiga leal, abraçou Elaine com força quando ela compartilhou os planos. Você tá louca, menina, mas é uma loucura boa, disse com um sorriso travesso. O Lucas é um sortudo, e você também. Enquanto isso, Lucas começou o processo de venda do Maré Alta. Não foi fácil. Elaine via a dor nos olhos dele enquanto negociava com compradores, abrindo mão do lugar que fora seu refúgio. Mas, todas as noites, eles se encontravam na praia, caminhando de mãos dadas, planejando o futuro. Lucas a ensinou a fazer moqueca, e ela o convenceu a posar para sua câmera, suas risadas preenchendo os silêncios deixados pela incerteza. Aos poucos, o medo do passado dele foi se dissipando, substituído pela esperança do que poderiam construir juntos. Um mês depois, eles estavam em Florianópolis. A cidade os recebeu de braços abertos. Praias douradas, mercados vibrantes e uma sensação de liberdade que Porto de Galinhas prometera, mas não conseguira entregar completamente. Lucas encontrou um espaço pequeno perto da praia para seu restaurante, um lugar aconchegante com mesas de madeira e vista para o mar. Ele o batizou de Maré Nova, uma homenagem ao recomeço deles. Elaine montou um estúdio improvisado, trabalhando como freelancer para casamentos e casais locais, sua câmera capturando o amor que agora sentia tão profundamente. A vida deles não era perfeita. Havia dias em que Elaine percebia Lucas olhando para o horizonte, como se temesse que o passado pudesse reaparecer. Havia noites em que ela acordava com pesadelos, imaginando Ricardo e seus homens batendo a porta. Mas também havia manhãs cheias, de café e beijos, tardes em que dançavam forró na sala de estar, e noites em que se sentavam na praia, os pés na areia, planejando o futuro. Certa noite, enquanto o sol se punha em Florianópolis, tingindo o céu de tons de rosa e dourado, Lucas puxou Elaine para perto. Você me salvou, sabia? Murmurou, a voz cheia de emoção. Não só do meu passado, mas de mim mesmo. Elaine sorriu, apoiando a cabeça no peito dele, o batimento constante do coração dele a ancorando. E você me mostrou que às vezes vale a pena arriscar tudo, respondeu. Mesmo que seja assustador. Enquanto as ondas quebravam suavemente ao longe, Elaine sabia que haviam encontrado algo raro. Um amor que sobrevivera a segredos, perigos e ao peso do passado. Florianópolis era o novo começo deles, e juntos, estavam prontos para enfrentar o que viesse. Um ano após a tempestade que quase os separou, Elaine e Lucas voltaram a Porto de Galinhas, o lugar onde tudo começou. A brisa quente do fim de tarde abraçava a praia, misturando o perfume salgado do mar com o doce dos coqueiros que balançavam. Ao longe, eles caminhavam de mãos dadas pela areia morna, os pés descalços deixando pegadas que as ondas logo apagavam. Elaine, com a câmera pendurada no pescoço, capturava o pôr do sol,
os tons de laranja e rosa refletindo nos olhos castanhos dela, agora mais serenos. Lucas, ao seu lado, carregava um sorriso leve, o cabelo bagunçado pelo vento, a camisa de linho entreaberta revelando o bronzeado que ainda lembrava os dias no Maré Alta. Florianópolis havia sido a escolha certa. O Maré Nova, o pequeno restaurante de Lucas, prosperava à beira-mar, com mesas lotadas de casais e famílias que vinham pelo peixe fresco e pelo charme do dono, que contava histórias do Nordeste com um sotaque que ainda fazia Elaine sorrir. Ela, por sua vez, construíra um nome como fotógrafa freelancer, capturando casamentos e histórias de amor com a mesma paixão que sentira em Porto de Galinhas. A vida não era perfeita. Havia dias de saudade, momentos em que o medo do passado de Lucas voltava como uma sombra. Mas eles enfrentavam tudo juntos, com a confiança que só o amor testado pelo fogo pode trazer. Você já pensou que tudo isso começou aqui? Disse Elaine, parando para apontar a câmera para o horizonte, onde o sol mergulhava no mar. Uma dança, uma caipirinha, um cara com um sorriso torto que não saía da minha cabeça. Lucas riu, puxando-a para um abraço, o calor do corpo dele familiar e reconfortante. E uma moça da cidade grande que me fez querer ser mais do que eu era, respondeu, a voz grave carregada de emoção. Ele beijou o topo da cabeça dela, os braços envolvendo-a como se nunca quisesse soltá-la. Você mudou minha vida, Elaine. E você bagunçou a minha, ela retrucou, rindo, o coração leve como não estivera em anos. Mas não trocaria isso por nada. Eles se sentaram na areia, as pernas entrelaçadas, assistindo ao céu escurecer e as primeiras estrelas aparecerem. Porto de Galinhas ainda tinha aquela magia, o som das ondas, o pulsar da vida noturna ao longe, o sentimento de que o amor podia nascer em uma noite e durar para sempre. Elaine sabia que, não importava onde fossem, este lugar sempre seria o marco zero do amor deles, o palco onde o jogo da sedução se transformara em algo eterno. Para o público do Daniela Romances de Amor. Apaixonados por histórias que fazem o coração bater mais forte. A jornada de Elaine e Lucas em O Jogo da Sedução é só o começo. Curta este vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário contando o que achou desse romance ardente que nasceu entre as praias e segredos de Porto de Galinhas. Qual será a próxima história de amor que vai te prender? Fique ligado no Daniela Romances de Amor, para mais paixões que vão aquecer sua alma.